O cenário político para 2026 está cada vez mais movimentado. Nos últimos dias, novos nomes começaram a ganhar espaço. Alianças foram abaladas e polêmicas colocaram pré-candidatos no centro do debate nacional. Hoje, a gente vai falar sobre esse momento da política brasileira com o analista político Alexandre Correia, sempre muito bem-vindo aqui no TJ Aparecida, para falar sobre essa campanha, né? Nem começou e está dando o que falar, né, Alexandre? Boa tarde para você, tudo bem, querido? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. É um prazer estar aqui. Pois é, eleição no Brasil, ninguém morre de tédio. Sempre tem oportunidade. Sempre tem um capítulo novo, né? Começar perguntando para você sobre essa última que surgiu, né? Que é o caso envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, que pode trazer desgaste político real para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Você acredita nisso? Porque o PL está sustentando a candidatura dele por enquanto, né? Mas deu um tempo aí, 15 dias, para avaliar de novo. É verdade, ela não apenas pode, quanto já trouxe prejuízos concretos, né? Não só um prejuízo de imagem junto aos apoiadores, mas inclusive nas pesquisas, né? O Flávio Bolsonaro, em pesquisas anteriores, ele já vinha performando discretamente acima do Lula, ainda que na margem de erro, né, nas simulações de segundo turno, e as primeiras pesquisas que estão começando a sair depois desse episódio estão sugerindo uma queda já de alguns pontos na performance dele. Então, sem dúvida alguma, é algo que traz um impacto, não é? Até porque isso abala a questão moral, ética, né? Mas eu acho que isso é só um começo, assim, né? Acho que campanha, todos os candidatos são bombardeados de todos os lados, né? Então, eu acho que é ingenuidade quem conhece o Brasil achar que as coisas vão se resumir a isso. Eu acho que é um tiroteio de tudo quanto é lado. Eu acho que todas as candidaturas terão que lidar com fatos, com acusações, com escândalos. Infelizmente, essa tem sido a tônica das eleições no Brasil nos últimos anos, né? Alexandre, um outro fato, né, que chamou atenção nessa semana também foi a briga entre o Aldo Rebelo e o Joaquim Barbosa, ambos do Partido Democracia Cristã. Esse tipo de conflito, ele enfraquece também os partidos menores, principalmente nesse momento pré-eleitoral? Sim, partidos pequenos eles têm mais dificuldade. O ideal é que eles tivessem pelo menos uma consolidação de uma candidatura para poder ganhar visibilidade, né? E acho assim, o conflito mais do que entre o Aldo e o ministro Barbosa é um conflito com o presidente da sigla, né? Que acabou lançando, né, a candidatura do ex-ministro do STF, né, do Barbosa, como o virtual candidato da sigla, né? Isso talvez seja um pouco cálculo político também, né? Porque o Aldo ele não vinha crescendo muito nas pesquisas, estava empacado ao redor de 1%, e o ex-ministro Joaquim Barbosa possui nome, ele foi o relator na época do julgamento do Mensalão, então alguém que já tem mais nome, então, e que segundo o comunicado oficial da própria sigla do DC, né, ele seria um nome adequado nesse momento de crise ética da política brasileira e também nesse momento em que o STF tem a imagem pública um pouco enfraquecida. Então, talvez seja também uma estratégia política de trocar por um nome de mais densidade política. Mas também não dou nada como definido também, não. O Joaquim é um nome que também é uma personagem que não fala muito, um bocado reservado também, já se lançou o nome dele, em outras ocasiões ele desistiu, né? Então, nada em política no Brasil se pode dar por definitivo, por favas contadas. Agora falar do Ciro Gomes, né? Esse nome que aparecia nas últimas eleições, né? Disputou pelo menos, eu acho que as 3 últimas eleições à presidência da República, era cotado, o PSDB fez o convite oficial, mas na última hora o Ciro Gomes recuou, decidiu lançar a candidatura para o governo do Ceará. O que isso representa, né, para quem buscava uma alternativa para fugir dessa polarização PT-PL? Pois é, o Ciro Gomes é um personagem importante da política brasileira. Ele disputou, se minha memória não falha, 4 eleições presidenciais não consecutivas, e tirando a última, ele sempre performou muito bem, ali na casa de 11, 12, 12,5%, ficando ali entre o terceiro e quarto lugar.
Mas na última eleição para presidente, a de 2022, ele terminou em quarto lugar com apenas 3%, ou seja, ele sai ali do patamar histórico dele de 12 pontos e cai para 3%. Então ele saiu muito menor do que ele entrou. Ele chegou a dizer por diversas vezes que não disputaria mais uma eleição presidencial, acabou fazendo meio que um balão de ensaio, não performou bem nas primeiras pesquisas, 2%, sendo que no estado do Ceará ele parece muito mais competitivo, as pesquisas mostram ele acima dos 40%, então talvez tenha sido um cálculo programático também, né, da onde ele tem mais possibilidade. Agora, a terceira via do Brasil é um bocado esvaziada. Na última eleição, a gente teve 92% dos votos distribuídos entre Bolsonaro e Lula, né? Então, e a gente caminha por uma polarização, se não tão intensa, parece que num caminho parecido. Alexandre, ainda analisando esse cenário político, né, a gente tem o presidente Lula, que é pré-candidato à reeleição também, tem a máquina pública a seu favor, mas a desaprovação ainda aparece em alta, né, nas pesquisas recentes. Como que ele deve lidar com isso? Qual deve ser o caminho, as ações a partir de agora também? Olha, pois é, nas últimas eleições a gente teve meio que uma reversão do padrão histórico, que eram governos bem avaliados que acabam se reelegendo, né? Mas a partir do segundo mandato da Dilma era bem avaliada, né? Até o início do segundo mandato, e aí depois veio Dilma, ela terminou um mandato muito mal avaliada, foi empichada, Michel Temer, desde o começo, muito mal avaliado, Bolsonaro também teve uma gestão que nunca ostentou índices de aprovação no geral muito alto, o Lula também não, ou seja, historicamente, governantes com a taxa que o Lula tem hoje teriam muitas dificuldades de se eleger, né? O Lula não tem ostentado as taxas de reprovação do Lula, na média, elas tendem a ser até mais altas que a de aprovação. Mas isso tudo, ele é um candidato muito competitivo, primeiro, porque a máquina, o governo sempre tem um peso, né? Historicamente no Brasil, o Brasil tem um histórico de reeleger candidatos, não é? Mas eu acho também que a própria polarização torna ele competitivo, entendeu? Porque esses dois polos, a direita, Bolsonaro, conservadorismo, e a esquerda, Lula, PT, eles têm os votos não só de quem gostam deles, né, mas também o voto de quem tem horror ao outro lado, assim, né? E é por isso que essa terceira via ela é sempre centrifugada, assim, né? Então, não tem taxas de aprovação muito positivas, realmente. O governo Lula teve até um pouco pior, deu uma melhoradinha, mas é bastante competitivo pela força da máquina e pelo processo de polarização extrema que o Brasil vive já há algumas eleições. Sim, a gente vai seguir acompanhando esse cenário, a gente vai voltar a se falar muito ainda nas próximas semanas, viu, Alexandre? Obrigado pela participação aqui no TJ. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. Já está convidado, viu, Alexandre? Um abraço para você, até a próxima. Valeu.